E justamente para falar sobre esses riscos, está na linha conosco o engenheiro especialista em gerenciamento de riscos e planejamento de emergências, o Gerardo Portela. Obrigada por atender a Band News mais uma vez, Gerardo. Preocupação, né, de quem mora lá perto, de quem trabalha perto, dos funcionários que estão muito próximos a esse local e também dos motoristas que passam pela marginal, porque até então as autoridades e os responsáveis pelos órgãos de análise, né, para avaliar as condições da estrutura, liberaram a pista expressa da marginal do Tietê, e me chama a atenção pelas imagens a faixa muito próxima, né, 2 faixas de distância daquele buraco gigantesco, daquela cratera, caindo, né, um precipício e os carros passando ali do lado. Quais são os reais riscos? É claro que a gente está avaliando tudo à distância, né, Gerardo? Mas tem muita chuva, tem o solo completamente encharcado. Essa trepidação dos veículos, ter liberado, talvez, para o fluxo de carros, isso pode ter prejudicado e gerado essa nova queda de agora? Boa tarde. Boa tarde, Débora, todos aqueles que nos acompanham na Band News FM. A gente está assistindo ao colapso progressivo do terreno nessa região. Nós tínhamos a suspeita que isso poderia acontecer, e agora entrou a questão da chuva, né, que já é um mal que vem, mal no sentido de que interfere com as atividades humanas, mas é a natureza se manifestando, e a gente sabe que todo verão a gente tem períodos de chuva, é um complicador, mas não é um impeditivo para as atividades seguirem, desde que a segurança esteja sempre em primeiro lugar. Então eu compreendo que haja, por parte até da população, né, uma vontade de poder utilizar essa via para resolver os problemas, há pessoas tendo prejuízos financeiros, negócios que não são concretizados, entregas que não são feitas, visitas a médicos, enfim, é um transtorno enorme para a população, mas em termos de gerenciamento de risco, nós temos que colocar na balança a importância e o valor da vida humana, sempre em primeiro lugar. E nós estamos diante de evidências objetivas que mostram que esse terreno está muito instável e os dados que estão abastecendo as autoridades, eles devem estar, sim, mostrando sinais dessa instabilidade, e as autoridades deveriam levar isso em consideração e não autorizar movimentações indevidas. Mas, é claro, a Defesa Civil ela tem capacitação técnica para fazer essa avaliação, e esperamos, né, de maneira assim, pensando positivo, que realmente esteja sendo dada a atenção certa, ao tempo certo, na priorização da vida humana, e não outras questões de interesse secundário estejam sendo tomadas como ponto mais importante na tomada de decisão aí, sobre a liberação ou não. Mas há uma evidência objetiva. Estamos, sim, passando por uma situação de colapso progressivo, em progressão. Observe que a pista fica justamente entre o local onde o dano é visível. Por que eu falo dano visível? Nós não sabemos se há outros pontos na região onde o terreno está saturado e nas proximidades de uma desintegração, como aconteceu nesse local. Nós sabemos que choveu muito em São Paulo, nós sabemos aí que também há um relato por parte das autoridades, um dano a uma rede de esgoto, mas a rede de esgoto geralmente ela libera um volume importante, significativo, mas com menos intensidade do que uma adutora, por exemplo. Então são situações que vão se complicando com a chuva, e nós temos a pista justamente entre esse local danificado e o rio. E quando você tem muita água num terreno, e muito próximo ao rio, essa água busca um caminho para chegar justamente no leito do rio. Então é suspeito assim, usar essa via nesse momento, uma vez que ela está justamente nesse caminho da água que busca chegar ao seu leito natural. Então é uma questão que nos chama muito a atenção ver essa cena, a cratera progredindo e os carros cada vez mais espremidos em uma só pista. Até que ponto
nós podemos acreditar que esse terreno está apto, em condições de suportar esse tráfego. Essa resposta depende dos dados que estão sendo coletados pela Defesa Civil, e a responsabilidade sobre a decisão é das autoridades que têm acesso a essas informações. Se essas informações fossem liberadas para a comunidade técnica, talvez ela pudesse opinar de uma forma mais assertiva, mas no momento os dados chegam para a Defesa Civil, que passa o parecer para as autoridades maiores do município, do estado e do país e tomam as suas decisões. Esse é o cenário, e eu recomendo que a população, independentemente das ações das autoridades, evite ao máximo, até para não complicar e dificultar o trabalho das autoridades, essa região, e deixe para somente passar em situações de extrema emergência, porque aí se justificaria uma exposição ao risco, porque há sim um risco da progressão desse dano no terreno, alcançar essa pista que está sendo usada agora, liberada pelas autoridades ainda. É isso, a gente conversa aqui na Band News FM com o Gerardo Portela, engenheiro especialista em gerenciamento de riscos e planejamento de emergências. Era exatamente sobre isso que eu queria falar com você, Gerardo. Fica evidente, ou você pode confirmar isso ou não, que essa cratera aumentou de tamanho por causa ali da trepidação da pista que foi liberada ali na central da marginal do Rio Tietê, né? Assim que foi liberado, minutos depois, a cratera começou a se abrir novamente. Você falou sobre os danos aparentes, né, os danos visíveis, que é o que a gente consegue observar. Mas a infiltração ali de água por baixo é evidente também, obviamente. A gente corre o risco, por exemplo, Gerardo, de uma outra cratera se abrir em outra posição. A gente não está vendo o que acontece ali por baixo, a gente não sabe qual é a situação de toda aquela camada de terra por baixo do asfalto. Quer dizer, há o risco daquilo se dissolver por baixo por causa da infiltração e outra cratera ser aberta a qualquer momento em outro local ali perto? A prova de que é possível é que nós estamos diante dessa que nós vimos acontecer pela manhã. Então, é possível sim. Nós estamos passando por um período muito duro de chuvas que já vem lá desde a Bahia, depois Minas Gerais, que ainda está sofrendo, tanto a Bahia quanto Minas Gerais, e São Paulo agora nos últimos dias. São tempestades que a gente já conhece, já sabe que vão acontecer também em 2023, e nós não ainda aprendemos a nos configurar para resistir com resiliência às tempestades tropicais, que são o nosso tipo de acidente, assim como as nevascas nos Estados Unidos, algumas regiões da Europa, Canadá. Então, nós precisamos ter esse aprendizado como sociedade, e as autoridades também precisam ter planos de elevação da robustez da nossa infraestrutura, em resposta a isso que ocorre há décadas e há séculos, e na medida em que as cidades cresceram, se tornaram complexas, você tem obras que precisam ter continuidade, mesmo com as chuvas. Isso é possível? É possível, mas exige técnica, exige gerenciamento de risco, ou seja, se você tem um cronograma que precisa avançar, porque a máquina, a hora da máquina é cara, o HH das pessoas envolvidas também é caro, então o homem-hora, né, dos operadores das máquinas, dos engenheiros, é elevado, então você precisa avançar com a obra, mas se você tem uma condição climática adversa, então você deve usar a análise de risco e verificar se esse risco ainda está no campo do aceitável ou já extrapolou o aceitável e passa a ser um risco desnecessário que, na verdade, pode se converter numa situação pior. Ou seja, você poderia parar um dia, ou 2 dias, 3 dias, e retornar à obra. Agora está arriscado a parar 2 meses, 3 meses, 1 ano, e retomar a obra. E a mesma coisa com relação à pista. Se nós estamos vendo que foi feita a abertura, a gente não tem certeza que foi o fluxo de carro, mas sim, é uma possibilidade. E a gente já viu isso, tem isso como evidência. Para quem esperar para ver, né? Nós sabemos que não temos condição de fazer as melhores medições do mundo na hora da emergência. A emergência está em andamento. Nós estamos respondendo à emergência. Uma situação não é proativa, é reativa, infelizmente. Então, diante disso,
nós deveríamos também utilizar um princípio da área de risco e de segurança, que é na dúvida pare. Se você não tem certeza que as condições são seguras, você deve parar, as autoridades deveriam interromper esse fluxo antes que essa certeza venha da pior forma possível através de uma tragédia. Por enquanto não temos vítimas. É possível que a via esteja segura? Sim, é possível, mas nós não temos acesso aos dados para saber se há movimentações no terreno. Existem instrumentos que conseguem, mesmo há décadas atrás já tínhamos instrumentos óticos, que não precisam ser nem eletrônicos, hoje a gente tem eletrônicos, que conseguem medir se o prédio, por exemplo, daquele supermercado está sofrendo algum tipo de movimento, se a linha, a tubulação de gás que está ali abaixo da pista também está sendo, de alguma forma, recebendo vibração ou então movimentação indevida. Então, isso é possível hoje. A Defesa Civil está usando esse tipo de recurso? Sim ou não? Não sabemos. E se está usando, está sabendo tratar os dados? Ou só coletando os dados e não consegue ler ali o que eles querem significar? Então, as autoridades estão sendo informadas sobre isso e estão mesmo cientes desse risco, mantendo a via aberta? Não sabemos. Ou então elas não estão sendo informadas. Então, esse é o panorama que nós temos agora, que é um panorama, nós estamos com uma emergência em curso, na maior metrópole do país, numa das suas principais vias fundamentais, né, uma via fundamental para bom funcionamento da metrópole, para a segurança da metrópole, para passar recursos de corpo de bombeiro, ambulâncias, pessoas precisando de médicos. Então, é preciso se reconfigurar, porque o fato é que aquela região ela não está segura. Ela não está segura. Então, é preciso já fazer um plano para deixar de usar aquela região, porque a qualquer momento a gente pode ter aí o dissabor de ver mais uma sequência de desmoronamento, principalmente com a questão da chuva se intensificando. Então, no momento, como devemos agir? Em primeiro lugar, apesar de todas as críticas que às vezes nós temos aí às autoridades, no momento são elas que estão ali à frente, e vamos tentar então manter essa grande metrópole, que é a maior cidade do país, resiliente. Como? Primeiro, a população, vamos evitar esse local, independentemente do que a autoridade está informando. Muitas vezes ela não tem nem a nossa, infelizmente, né, a credibilidade perante a população para a gente acreditar se está ou não seguro. Então, na dúvida, evite. Agora, aquele que precisa passar, que não tem jeito, que é uma situação muito importante, saiba que há um risco. E, por outro lado, as autoridades, apelamos para que pense na vida humana, em primeiro lugar, e na vida humana. Outros projetos secundários nesse momento, e preserve, principalmente com a questão da intensificação da chuva, preserve as condições de segurança para aqueles que precisam passar. E se há forças, pessoas que necessitam passar, que seja o mínimo possível para que o mínimo de pessoas possível passe pela exposição ao risco. Porque quem passar aí agora, nesse momento, com essa chuva, com tudo que já aconteceu desde de manhã e vem acontecendo em São Paulo há tantos dias, está sim se expondo a um risco desnecessariamente. Estamos conversando aqui na Band News FM com o engenheiro, especialista em gerenciamento de riscos e planejamento de emergências, o Gerardo Portela. Para quem ligou o rádio agora, 5h17, aquela cratera na marginal do Tietê, que tinha sido aberta no período da manhã, voltou a ceder, o asfalto voltou a ceder e o buraco só vai aumentando, o chão desabando ao vivo aqui. Enquanto a gente estava no noticiário, a gente vai olhando as imagens e o estrago é cada vez maior, são imagens impressionantes. Eu não consigo nem dimensionar, trazer mais ou menos para o ouvinte o tamanho dessa cratera, né? Ela pega 4 faixas ali, eu não faço nem ideia de quantos metros de diâmetro já esse buraco gigantesco, caixa d'água caindo, toda a estrutura desabando. E aí, Gerardo, agora há pouco você falava que agora lá não há condições seguras, né? O ambiente não é um ambiente seguro, essas obras não oferecem uma condição, e é claro que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ainda estamos entendendo o que aconteceu, mas tem ouvintes se questionando em relação à futura passagem do metrô por lá, ou seria estacionamento dos trens futuramente, essa criação
de uma obra subterrânea muito próxima à passagem do rio, e muitos ouvintes se questionando em relação a essa água que autoridades dizem ser galeria de esgoto. Tem gente falando se não é a passagem já do próprio rio Tietê que vai se expandindo com essa chuva forte também. Existe risco? É possível a gente afirmar ou especular sobre um acidente ou um dano ainda muito mais grave futuramente com essa obra já finalizada, com o metrô passando por lá? Esse acidente é, sim, uma evidência objetiva de que há vulnerabilidade, sim, na condução, na execução dessa obra. Esse é um acidente que os engenheiros trabalham desde a fase de projeto, passando pelo planejamento da execução, cronograma da obra, considerando os períodos de chuva, os períodos de seca. Então, tem partes, atividades da obra que durante o período de seca se desenvolvem com uma rapidez muito maior. Então, você planeja para fazer aquele tipo de atividade no período de seca. Outras desenvolvem melhor até mesmo por causa da chuva, dependendo do tipo de obra que é. Então, tudo isso é considerado pelos engenheiros para que não aconteça o que nós estamos vendo. E se aconteceu, é porque existe, sim, com certeza, falhas na condução ou do projeto, em alguma parte desse processo que está levando a uma tragédia como essa, que é uma tragédia de perda econômica, financeira para nós, né, que pagamos impostos, porque é um recurso, a gente sabe os problemas de infraestrutura do país, e o transporte público nas grandes metrópoles é um problema, um dos maiores problemas de infraestrutura do país, e quando você tem uma obra, quando você tem ali uma esperança para a população de que a coisa vai se resolver, você tem um atraso e ainda mais custos por causa de erros técnicos, né, que a gente tem que apurar se foi um erro pura e simplesmente de engenharia ou se os engenheiros, de algum modo, alertaram a respeito da situação. Por exemplo, se houve um dano a uma rede de esgotos, uma rede de coleta de esgotos, e esse dano ficou sendo negligenciado durante 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, você pode chegar a uma situação como essa depois de uma grande chuva. Então, hoje nós temos, sim, indícios de que essa obra ela precisa ser revista em termos de análise de risco. E também é muito importante entender que nós temos um cenário no Brasil muito carente nessa área de infraestrutura. Nós poderíamos estar muito, muito, muito lá na frente. Nós temos problemas em obras do metrô aqui no Rio de Janeiro similares. Por exemplo, nós temos regiões que foram construídas e até o buraco, vamos dizer assim, para a população, o buraco da estação imenso construído e ele implodindo debaixo da terra sem que as pessoas percebam, por falta de manutenção e de continuidade da obra. Troca governo e troca o gestor, troca a empreiteira, e aí descobre-se um escândalo de corrupção ou algo similar. Infelizmente, nós vamos perdendo por falta de um planejamento de médio e longo prazo, por falta de uma visão mais inteligente do problema por parte das autoridades, e isso é lamentável, é lamentável. Nós assistimos isso em um país que tem a sua engenharia muito desenvolvida, que nós construímos as maiores hidrelétricas do mundo, usinas nucleares, nós temos uma infraestrutura de aeroportos significativa, empresas de energia do mais alto nível, e, no entanto, não temos organização do poder público para usar os recursos no sentido de justamente equacionar todos esses problemas. Porque os recursos nós temos, inclusive financeiros, mas a má gestão, a falta de visão e também, infelizmente, a falta mesmo de comprometimento com a população faz com que projetos mais imediatos de reeleição, esse é um ano que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os passos dos gestores, porque existe essa questão de eleição e uma série de interferências que pode fazer, não, eu quero que essa obra não pare, eu quero no dia tal isso pronto. E aí o engenheiro, a empreiteira, fica forçada a essa condição de pressão. Então, tudo isso tem que ser apurado, a investigação prossiga e consiga identificar o problema técnico. Sim. Qual o problema técnico? Descobrimos o problema técnico, paralelamente, a outra área do conhecimento humano,
que é a área jurídica, a área de direito, o poder público, né, atue, né, em defesa da população para que identifique os culpados. Mas, primeiro, até para eles fazerem um bom trabalho, nós precisamos descobrir a sequência técnica de falhas que levou a essa catástrofe. Uma coisa é certa, não precisava ter acontecido. Não há necessidade disso. A engenharia consegue construir um eurotúnel ligando a França ao Reino Unido por debaixo do mar. Não tem problema para isso. O problema é quando há uma má gestão tecnológica e uma má gestão pública. E aí a gente, todo ano, passa por esse tipo de problema, a chuva agravando, e a gente perde obras, perde recursos, e lamentamos muito que tenhamos que passar por isso. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com o Gerardo Portela, engenheiro especialista em gerenciamento de risco e planejamento de emergências. Obrigado, Gerardo, até uma próxima. Eu que agradeço, um forte abraço.